bom dia, minha turma, bom dia, galera do Face, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo por aí. Fazer um teste aqui com vocês. Vou voltar a fazer a leitura do livro de Mórmon com vocês agora. Deixa eu só testar um aplicativo. Mas tá um pouco mais saudável assim. Bom dia, galera. Vamos ler Alma 49, capítulo 49 hoje. Vamos retomar a nossa leitura, né? O livro de Mórmon. Faz muito tempo que eu não retorno com vocês, né? Para ler o livro de Mórmon. Ainda tô com um pouquinho de cara de sono. Eu vou tirar o aplicativo aqui, porque ele tá ficando um pouco lento. Pronto. Aí. Deixar um natural. Bom dia, bom dia, bom dia, Gabriel. Alma, capítulo 49. Deixa eu ver se eu consigo te chamar ao vivo aqui. Nossa, tá muito branco agora. Tá muito claro, né? Para usar o flash. Ali como é que. Aí. Agora sim, tava muito claro. Bom dia, bom dia, bom dia, Gabriel. Bom dia. Então vamos lá. Capítulo 49 do livro de Mórmon. Alma 49. Os invasores lamanitas não conseguem tomar as cidades fortificadas de Amonia e Noé. Amalequias amaldiçoa a Deus e jura beber o sangue de Moroni. Elamã e seus irmãos continuam a fortalecer a igreja. E aconteceu então que no 11º mês do 19º ano, no 10º dia do mês, os exércitos dos lamanitas foram vistos aproximando-se da terra de Amonia. E eis que a cidade havia sido reconstruída, e nas fronteiras da cidade Moroni colocaram um exército, e ao seu redor amontoaram terra para protegerem-se das flechas e pedras dos lamanitas, porque eis que eles lutavam com pedras e com flechas. Eis que eu disse que a cidade de Amonia havia sido reconstruída. Digo-vos sim, que ela fora reconstruída em parte, e em virtude de os lamanitas terem-na destruído uma vez por causa da iniquidade do povo, supuseram que ela se tornasse novamente presa fácil para eles. Mas eis que grande foi seu desapontamento, pois eis que os nefitas haviam levantado um parapeito de terra ao seu redor, tão alto que os lamanitas não podiam atirar suas pedras e suas flechas, de modo a produzir efeito.
nem podiam atacá-lo, senão pelo lugar de entrada. Ora, nessa ocasião, os capitães-chefe dos lamanitas ficaram grandemente surpresos com a sabedoria dos nefitas na preparação de seus lugares de defesa. Ora, os chefes dos lamanitas haviam suposto, devido à sua superioridade numérica, sim, supuseram que teriam oportunidade de atacá-los, como até então haviam feito. Sim, tinham-se também preparado com escudos e couraças, e também se prepararam com vestimentas de pele, sim, vestimenta bem grossa, para cobrir-lhes a nudez. E achando-se assim preparados, supunham poder facilmente dominar e sujeitar seus irmãos ao jugo da escravidão, ou matá-los e massacrá-los, segundo sua vontade. Mas eis que, para sua total surpresa, eles estavam preparados para recebê-los de uma forma nunca antes vista entre os filhos de Leí. Ora, estavam preparados para os lamanitas para combater segundo as instruções de Moroni. E aconteceu que os lamanitas, ou seja, os amalequitas, foram muito presos com a maneira pela qual eles se haviam preparados para a guerra. Ora, se o rei Amalequias houvesse descido da terra de Nefe à frente de seu exército, talvez tivesse feito com que os lamanitas atacassem os nefitas na cidade de Amonia, porque eis que ele não se importava com o sangue de seu povo. Mas eis que Amalequias não descera pessoalmente para batalhar. E eis que seus capitães-chefes não ousaram atacar os nefitas na cidade de Amonia, porque Moroni havia alterado a tática dos nefitas, de modo que os lamanitas se viram frustrados ante seus lugares de refúgio e não puderam atacá-los. Portanto, retrocederam para o deserto, levantaram acampamento e marcharam em direção à terra de Noé, supondo que esse seria o segundo melhor lugar para atacar os nefitas. Alguém mandando mensagem no WhatsApp. Porque não sabiam que Moroni tinha fortificado, ou seja, construído fortes de defesa para todas as cidades em toda a terra circunvizinha. Por isso marcharam para a terra de Noé com firme determinação. Sim, seus capitães-chefes adiantaram-se e fizeram o juramento de destruir o povo daquela cidade. Bom dia, Neemias. Seja bem-vindo à leitura do livro de Mórmon. A gente está no capítulo 49 de Alma, indo para o versículo 14 agora. Mas eis que, para seu assombro, a cidade de Noé, que até então fora um local indefeso, agora se tornara forte por causa de Moroni, sim, e até excedia a força da cidade de Amonia. E então eis que nisto Moroni fora sábio, porque havia suposto que eles ficariam amedrontados com a cidade de Amonia. E, como a cidade de Noé fora sempre a parte mais fraca da terra, consequentemente marchariam para lá, a fim de lutar, e assim aconteceu segundo seus desejos. E eis que Moroni havia nomeado Leí para ser capitão-chefe dos homens daquela cidade, e era o mesmo Leí que havia lutado com os lamanitas no vale, a leste do rio Sidom. E então eis que aconteceu que, quando descobriram que Leí comandava a cidade, os lamanitas ficaram novamente desapontados, porque o temiam muito. Não obstante, seus capitães-chefes tinham feito o juramento de atacar a cidade, portanto fizeram lançar seus exércitos. Ora, eis que os lamanitas não podiam penetrar em seus fortes de defesa por nenhum outro meio, a não ser pela entrada, em virtude da altura do parapeito que fora levantado e da profundidade do fosso que haviam cavado em derredor, a não ser pela entrada. E assim estavam os nefitas preparados para destruir todos os que tentassem escalar o forte, para nele entrar por qualquer outro meio, atirando-lhes pedras e flechas. Dessa forma, estavam eles preparados, sim, um grupo de seus homens mais fortes, com suas espadas e suas fundas, para derrubar todos os que tentassem penetrar em sua fortaleza pela entrada. E assim estavam eles preparados para defender-se dos lamanitas. E aconteceu que os capitães dos lamanitas
levaram seus exércitos para a frente da entrada e começaram a contender com os nefitas, com a intenção de penetrar no forte. Mas eis que foram rechaçados várias vezes, tendo sido mortos numa grande matança. Ora, quando descobriram que não poderiam dominar os nefitas pela entrada, principiaram a escavar o parapeito de terra, a fim de conseguirem passagem para seus exércitos e poderem lutar em condições de igualdade. Mas eis que, nessas tentativas, foram varridos pelas pedras e flechas que lhes eram atiradas. Em vez de encher os fossos com terra derrubada do parapeito, encheram-nos em parte com os mortos e feridos. Assim, os nefitas tinham um poder total sobre os seus inimigos, e assim os lamanitas tentaram destruir os nefitas até que todos os seus capitães-chefes foram mortos. Sim, e mais de 1000 lamanitas foram mortos, enquanto no outro lado nenhum só nefita foi morto. Ficaram feridos cerca de 50 homens, os quais haviam sido expostos às flechas dos lamanitas através das passagens, mas estavam protegidos por seus escudos e suas couraças e seus capacetes, de modo que seus ferimentos, muito dos quais eram graves, eram nas pernas. E aconteceu que, quando viram que seus capitães-chefes estavam todos mortos, os lamanitas fugiram para o deserto. E aconteceu que voltaram à terra de Nefe, a fim de informar o rei Amalequias, que era nefita por nascimento, de suas grandes perdas. E aconteceu que ele ficou muito zangado com seu povo, porque não conseguira seu intento de dominar os nefitas. Ele não os sujeitara ao jugo do cativeiro. Sim, ele ficou muito irado e amaldiçoou a Deus, bem como a Moroni, fazendo juramento de que lhes beberia o sangue, e isso porque Moroni cumpriria os mandamentos de Deus nos preparativos para proteger seu povo. E aconteceu que, por outro lado, o povo de Nefe agradeceu ao Senhor seu Deus por haver-lhes demonstrado seu incomparável poder ao livrar-os das mãos de seus inimigos. E assim terminou o 19º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. Sim, e houve paz contínua entre eles, bem como grande prosperidade na igreja, em virtude da atenção e diligência para com a palavra de Deus, que lhes era pregada por Elamã, e Siblom e por Yantom, e Amon, seus irmãos, sim, porque todos os que haviam sido ordenados, segundo a santa ordem de Deus, sendo batizados para o arrependimento e enviados para pregar ao povo. Essa foi a leitura do capítulo 49 de Alma. E vamos seguir em frente. Prometo a vocês que todos os dias, agora de manhã, faremos a nossa leitura matinal do livro de Mórmon. Me cobrem, gente, me cobrem, tá bom? Me cobrem da leitura, porque isso é muito bom. Leitura de escritura de manhã cedo, ela abre a sua mente e o seu coração para o Espírito Santo, para você conseguir ouvir o Espírito Santo. Nessa hora, a sua mente está aberta para ele. Você consegue captar a mensagem, você consegue pensar melhor de manhã. E isso estava me fazendo muita falta já, a leitura do livro de Mórmon. Então, prometo a vocês que agora, todo dia de manhã, terá a leitura do livro de Mórmon, sem falta. Um grande beijo, abraço, bom dia para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã.